Olá a todos, meu nome é Eduardo, sou advogado e fui convidado para falar um pouco com vocês sobre a importância da Semana do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vou falar numa perspectiva jurídica, apontar algumas legislações que visam garantir a integridade física e moral das crianças e dos adolescentes. Quando falamos em proteção, nós temos que lembrar que o nosso país conta com uma estrutura, ainda que em aperfeiçoamento, mas uma estrutura que visa dar efetividade, que visa garantir a integridade física e moral dos adolescentes, que foram e são vítimas de abuso e exploração sexual. E essa prática não é algo que ocorre apenas no Brasil, é uma conduta praticada na grande maioria dos países, e o que faz a diferença entre um país e outro é a forma como se combate. Cada país tem a sua legislação específica, tanto de prevenção quanto de repressão. Então, inicialmente aqui eu vou listar alguns direitos que toda criança e adolescente tem e que tem total amparo legal. E o primeiro deles é o direito à convivência familiar. Isso porque a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre o pátrio poder familiar. Então, a família ela tem especial proteção do Estado e é um dos direitos da criança e adolescente à convivência familiar. Nós temos também a dignidade da pessoa humana, dignidade da criança e do adolescente, ou seja, a proteção quanto ao crime sexual contra menores e programa de assistência à criança e o adolescente. O direito à educação, que a educação é um direito fundamental e indisponível dos adolescentes e da criança, ou seja, é um direito indisponível de todo indivíduo. E a criança ou adolescente conta com escolas, creches, acesso ao transporte público. Então, é dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Temos também o direito à liberdade. No caso, direito à liberdade, direito de expressão, direito de reunião. Esse direito, ele não é absoluto. Então, por exemplo, tem lá a passeata para a liberação de drogas, marcha para a maconha. O adolescente, obviamente, ele não pode participar desse tipo de manifestação porque fere os seus princípios, ou seja, ele carece de especial proteção. O Estado, então, pode, sim, intervir e restringir esse direito que as pessoas acham que é um direito pleno, mas ele, sim, pode ser restringido. Então, esse direito de liberdade. A criança tem o direito à saúde. E um exemplo aqui é a regulamentação de publicidade de bebidas alcoólicas, a manutenção de redes de assistência à saúde da criança e do adolescente, proteção contra a exploração, e nesse caso, a proteção contra a pornografia infantil, delito de corrupção contra menores, delito de corrupção de menores, o dever estatal de proteger o menor exposto à proteção. Nós temos também a proteção do menor em trabalhos noturnos, depois das 10 horas da noite, trabalhos com exposição a agentes perigosos, digamos, explosão, agentes químicos. Então, o adolescente, no caso especificamente, ele goza dessa proteção. No direito à profissionalização, no direito à educação, ela deve ser observada, então, essa proteção. Não expor a criança e o adolescente a agentes químicos agressivos à sua saúde. Agentes químicos, por exemplo, ruído, calor. Então, ok, eu tenho direito à profissionalização, mas eu não posso equiparar um adolescente a uma pessoa adulta. Então, o Estado também tem essa preocupação. Mas ele utiliza equipamentos de proteção. Não importa, é uma proteção que o adolescente tem e que visa garantir o seu crescimento e o seu desenvolvimento da melhor forma possível. Então, proteção contra a violência, nós temos o julgamento de crimes de pedofilia no âmbito internacional, uma rede
de compartilhamentos, aí no caso para descobertas e investigação de crimes de pedofilia, criação de varas no judiciário de forma especializada para atendimento de crianças e adolescentes, né, rede de psicólogos, psicopedagogos, enfim, né, tudo para atender e dar assistência aos adolescentes. Em caráter universal, temos a Convenção sobre o Direito da Criança, né, que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, isso foi em 20 de novembro de 1989, que entrou em vigor em 2 de setembro de 90. É um instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, porque ele não é aplicado apenas a um país, né, são a todos os países subscritos, e foi ratificado por 196 países. Os Estados Unidos não ratificaram. O Brasil ratificou a Convenção sobre o Direito da Criança em 24 de setembro de 1990. Na Declaração, né, dos Direitos Humanos, as Nações Unidas proclamaram que a infância tem direito e cuidados e assistência especiais, conscientes de que, conforme assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, a criança, em virtude da sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidados especiais, incluindo a devida proteção legal tanto antes quanto após o seu nascimento. Então, a proteção anterior ao nascimento da criança, ela já ocorre. Então, por exemplo, a pessoa tem uma gravidez indesejada, a mulher passa por uma gravidez indesejada e ela fala que expressa, no caso, o desejo de aborto, né? Em alguns países isso é permitido, é legalizado, mas no Brasil não, né? Uma gravidez indesejada não dá ensejo para o cometimento do aborto, que no Brasil é uma prática criminosa, não é aceito em nosso país, né? Então a vida é o nosso bem maior e devemos proteger tanto o nascituro como a criança, né, e o adolescente. Então precisamos de mecanismos eficientes, sim, precisamos desses mecanismos, mas compete também ao cidadão denunciar, né, não se calar, não se omitir, então sempre, né, visando a proteção da vida, da saúde, da liberdade, dentre tantos outros que são inerentes à criança e ao adolescente. Então, nessa perspectiva, a Constituição Federal do Brasil, a nossa lei maior, ela garante a dignidade da pessoa humana, e essa mesma Constituição, ela estabelece que tem por objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa, né, e solidária. Agora, no âmbito das suas relações internacionais, o Brasil rege-se pelos princípios da prevalência dos direitos humanos e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, né? Então, o combate à corrupção, à exploração sexual, né, da criança e do adolescente, ela se dá em cooperação entre os diversos países, justamente para inibir, para extirpar essa nefasta conduta da humanidade, né? Então, a corrupção, ela se dá, infelizmente, também no seio familiar. A criança vulnerável, criança indefesa, é vítima, muitas vezes, né, sofre calada por medo, por coação. Então, compete à família, à sociedade, dar, né, eficiência a essas medidas que o Estado disponibiliza, né? Então, a legislação, ela evolui na medida em que a sociedade evolui, na medida em que a mutação, o comportamento social evolui. Então, e acaba refletindo na sociedade, acaba refletindo na família, no relacionamento entre amigos, enfim. Então, hoje o avanço tecnológico trouxe consigo uma preocupação e uma atuação maior do Estado a conferir e oferecer mecanismos que visam combater justamente essa prática que infelizmente vem crescendo no nosso país, né? Então, por exemplo, falando em mecanismos e uso, nós temos o uso do WhatsApp, né? E nós temos o termo que recomenda a idade mínima, e nós vemos, infelizmente, crianças fazendo uso de WhatsApp, acesso à tecnologia de forma precoce, e isso pode ter um saldo negativo, pode ser ruim para a criança, porque a corrupção, quando falamos em corrupção, ela dá o sentido de perverter, de estragar. Então, tudo aquilo que visa tirar da criança a ingenuidade
imergir ela de forma precoce no mundo virtual é um risco, né? Então, o WhatsApp, infelizmente, as pessoas fazem uso, né, desse instrumento, ferindo a ética e a segurança, fazendo compartilhamento de nudes, compartilhamentos de filmagens pornográficas, e esse conteúdo, infelizmente, chega, sim, né, ao conhecimento dos adolescentes. Então, às vezes, pode ser que o adolescente não tenha um celular, um equipamento, mas ele pode ser compartilhado, um coleguinha, né, mostrar, enfim. E não é apenas, né, quando a gente fala em corrupção, em assédio, não é apenas na questão do ato ou ver, mas a questão de áudio, fala, né, a questão do aliciamento. Então, o Estado ele visa propiciar medidas legais de combate à exploração sexual. Então, nessa perspectiva do uso tecnológico, das ferramentas, da internet, os pais os pais sabem, quer dizer, o risco, e acabam assumindo a responsabilidade por deixar, não fiscalizar o uso irrestrito da internet ou os mecanismos tecnológicos que podem corromper os filhos, no sentido de estragar, de perverter, tirar a inocência da criança ou estragar esse período que ela necessita de cuidados e proteção especial, né? Então, a obrigação, nós dizemos aqui, então, que ela é tripartite. Então, a obrigação ela é familiar, estatal e da sociedade, né? Então, a obrigação ela é dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, né, à educação, à profissionalização, à cultura. Então, e tudo isso, né, é para colocar a salvo toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e exploração ou opressão contra a criança e o adolescente, ou seja, inserindo, né, a criança na educação, a cultura, isso vai minar, né, e vai aumentar, vai fomentar o combate ao abuso e à exploração sexual. Então, veja, é dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado, né, colocar a salvo a criança e o adolescente a todo tipo de forma, né, que possa corromper todas elas. Então, volto a dizer, a obrigação começa onde? Não é primeiro do Estado, mas sim da família. Então a lei, né, nesse caso eu faço uso do Código Civil, não do ECA, estabelece que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Então o poder familiar consiste em dirigir a criação e a educação dos filhos. Então, concedendo ou negando o consentimento, além de exigir que eles prestem obediência, respeito, né, e os serviços próprios da sua idade e condição. Então, de acordo com a idade, de acordo com a condição física, a aptidão da criança e do adolescente, ele deve sim se submeter, né, à obediência dos pais, porque isso decorre do pleno poder familiar. Então, mas assim, como eu disse, né, desde que observada a sua idade e condição. Não vai colocar um filho para trabalhar à noite, a lei não permite. Não vai colocar um filho para trabalhar em exposição a agentes químicos, a lei não permite. Então, é sempre observando os princípios éticos, né, resguardados os direitos que visam, né, na verdade, a garantia e a integridade física da criança e do adolescente. Então, veja, a família tem um encargo legal quanto à criação e educação das crianças e dos adolescentes. Já o Estado, eles já são vários, né, os mecanismos, como eu falei, da Constituição Federal. Nós temos alguns outros dispositivos, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais recentemente, há um projeto de projeto de lei número 2892 de 2019, do senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte. E esse projeto de lei visa instituir a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente.
né? Então, esse projeto de lei vai visar o quê? O aperfeiçoamento do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que visa justamente instituir a Política Nacional de Enfrentamento, e é muito importante para a sociedade. Então, veja, nós temos a obrigação tripartite, que é família, Estado e sociedade, o Estado fazendo a parte dela, então a sociedade deve buscar meios também para dar eficiência a esses mecanismos, né? Então, visa adotar essas medidas de enfrentamento, isso é muito importante. E, atualmente, o trâmite atual, né, ou seja, ela está desde o dia 2 de março de 2020, aguardando, né, andamento, ou seja, está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Além desse projeto, nós temos também o projeto 497 de 2018, que teve origem na CPI dos maus tratos, que na época o presidente era o senador Magno Malta, e também visa aperfeiçoar o ECA, né, que é para prever o ingresso compulsório, tanto dos pais quanto os responsáveis, né, autores de violência contra a criança ou adolescente, em programas de prevenção da violência, né, contra a criança e o adolescente. Esse último projeto está desde o dia 22 de março de 2019 na Comissão de Constituição e Justiça. Então, veja, o Estado, ele tenta acompanhar, o Estado acompanha, utiliza os mecanismos que lhe são próprios, mas a sociedade também precisa participar, né? Sempre fazendo baixo-assinado, fazendo indicação, enfim, a sociedade tem uma participação fundamental nisso. Então, nós estamos falando de crime necessariamente que envolve crianças, né, e adolescentes. Eu quero dizer com isso que são crianças indefesas, pessoas que não possuem condições de lutar contra essa nefasta conduta. E pior, né, o pedido de socorro ecoa de forma gritante no silêncio, que é amordaçado pela coação, pelo medo, né, pela intimidação, que muitas vezes esses crimes são revelados quando as crianças já estão maduras, né? Ou seja, já adquirem uma estrutura para poder lutar contra isso, já são pessoas formadas assim, intelectualmente, dizendo, porque enquanto crianças sofrem coação, dizendo se, por exemplo, às vezes um parente dizendo que passa a abusar da criança, dizendo que se ela fizer alguma coisa, se ela se manifestar, vai matar o pai, vai matar a mãe, e a criança com medo acaba cedendo a tudo isso. Então, hoje existe, é por isso que existem equipes, né, engajadas e qualificadas que ministram estudos e cursos, né, justamente para ensinar os pais e os responsáveis a descobrir, né, ou detectar quando uma criança está sendo vítima de abuso. Então, a Constituição Federal, além da Constituição Federal, nós temos projetos de lei, nós temos o ECA, né? Então, sempre buscando pôr a salvo o adolescente, a criança, de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência. E temos no ECA, né, várias disposições, né? Então, por exemplo, o atendimento aos direitos da criança e adolescente por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, né, que são serviços especiais de prevenção, atendimento médico, psicossocial, né, as vítimas de negligências, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre. Então, sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados, quer por ação ou omissão, tanto da sociedade quanto do Estado, dos responsáveis, dos pais, ela já pode ser, né, efetivada. Essa proteção deve ser efetivada. Então, por isso que quando falamos em enfrentamento à violência sexual, temos que ter em mente esse conjunto de atividades, né, de mecanismos que são, né, são praticados, podemos dizer assim, em conjunto, né, com família, sociedade e Estado. Essa questão, essa obrigação tripartite para justamente prevenir por educação ou por repressão, na caso da violência, o abuso sexual. Por isso que o papel da família é de suma importância, pois se houver uma fiscalização, né, efetiva dos pais, do Estado, né, da sociedade, certamente haverá um êxito maior da sociedade com relação ao enfrentamento dessa nefasta prática, né, dessa conduta que corrói a sociedade. E ainda por falar em divulgação, a participação da sociedade, há uma lei, né, não sei, às vezes a gente entra no estabelecimento, nós vemos letreiros,
né, com indicação, canais de denúncia, justamente para garantia da integridade física e moral da criança e do adolescente. Então tornou-se obrigatório, inclusive, essa fixação de letreiros em inúmeros estabelecimentos comerciais de grande movimentação e aglomeração, justamente a mensagens relativas à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes, apontando formas para efetuar denúncias, porque a sociedade tem uma efetiva participação, é muito importante. Então, há sim mecanismos de divulgação. Então, temos muito ainda, obviamente, a fazer como sociedade, né? Cobrar sempre do Estado legislações, né, leis que possam ser mais eficazes. Nós temos voz, né, para isso, temos canais de atendimento, então sempre buscando a efetividade desses mecanismos, né? Então a participação é muito importante no incentivo às medidas de enfrentamento ao abuso sexual. Então você que é integrante de um grupo familiar, como cidadão, tem o dever de fiscalizar, tem o dever de entender e participar no enfrentamento à violência sexual da criança e do adolescente. Hoje na internet, se você digitar lá o ECA, né, você tem as disposições que dão, né, eficácia a essas medidas, né, você tem a página do Senado, você pode participar conhecendo, né, divulgando sempre essas informações. Então, existem medidas legais para isso, existem pessoas, né, profissionais especializados, judiciário, Ministério Público, legislação, que visam sim garantir a integridade física e moral do adolescente. Então a sociedade, ela não pode ficar omissa a essa participação, ela precisa entender a legislação e precisa entender que há mecanismos legais, né, principalmente a Constituição Federal, né, que garante sim, né, a proteção da criança e do adolescente, e existem mecanismos para a denúncia, né, para a efetivação quanto à proteção desses direitos que são inerentes à criança e ao adolescente. Bom, eu espero ter, né, de alguma forma contribuído para esse importante trabalho que deve sempre contar com o nosso apoio. Eu agradeço a participação e fica aqui o meu abraço a todos.